Boa noite, queridos. Abram suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 18. Eu tinha passado o título dessa pregação como continuidade do domingo passado, mas eu mudei o título, tá? Então, apesar de estar lá com o título seria A Insuficiência Divina. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos mais uma vez por estarmos aqui. Te louvamos mais uma vez pela oportunidade que nós temos de aprender acerca da tua palavra. Em teu nome, Jesus. Amém. Estava pensando nessa canção que nós tocamos por último agora, quando se fala com amor te louvarei, com minha fé, com minha fé te louvarei, com amor te louvarei, com meu ser te louvarei. É interessante porque essas três afirmativas, a fé vem de quem? De Deus. O amor vem de quem? De Deus. E o nosso ser foi criado por quem? Por Deus. É uma loucura a gente pensar nisso. E em um Deus que cria o ser humano e tudo que ele recebe é fruto dele mesmo. A gente é só esse vaso que ele utiliza para trazer de volta aquilo que vem dele, aquilo que é parte do ser dele, da glória dele. E aí isso evidencia que tudo veio, é e sempre será por ele e para sempre. Amém, queridos? Dando continuidade, então, ao livro de Juízes, nós temos visto, né, eu estou pregando desde Gênesis, então, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e agora nós estamos em Juízes. Toda a continuidade, a evidência que nós temos é que lá desde Abraão, Deus já tinha falado algumas coisas, né, para Abraão, lá falando da sua herança, daquilo que aconteceria com os seus herdeiros, seus filhos que viriam por meio dele. E Deus fala que eles ficariam escravos durante 400 anos, então só na quarta geração é que eles voltariam para aquela terra que Deus havia dado para Abraão. E de fato tudo isso acontece. A quarta geração, quando sai do Egito, uma viagem que deveria durar 2 semanas, por causa do pecado do povo, acaba durando 40 anos de peregrinação. Quando finalmente toda aquela geração morre no deserto, porque havia, da parte de Deus, ele havia decretado isso sobre aquela geração, dizendo, olha, vocês não vão entrar na terra prometida, na terra que eu havia prometido para os seus pais. Todos vocês vão morrer no deserto, e todos eles morreram, e inclusive o próprio Moisés. E ali, antes de Deus passar o cajado de Moisés para Josué, Deus, por meio de Moisés, entrega uma outra profecia. Olha, assim como o povo, como os pais deles pecaram, eles também irão pecar. Então a gente entra no livro de Josué e a gente vê também o povo acaba pecando nos mesmos moldes que os pais. E aí a gente entra no livro de Juízes, geração após geração, os juízes são levantados em meio a toda uma geração de idólatras. Pessoas que têm uma dificuldade, como eu já falei várias vezes, que a grande dificuldade nunca foi a adoração, a dificuldade de todo ser humano é adorar o seu Criador. O ser humano não tem nenhuma dificuldade de adorar Thor, de adorar árvores, de adorar criaturas, de adorar qualquer coisa que seja. Nós não temos dificuldade com isso. A nossa grande dificuldade é adorar o nosso Deus. Então, esse é o coração do ser humano, demonstrado claramente em todo o Antigo Testamento. Depois, futuramente, se eu continuar pregando em cima desses livros do Antigo Testamento, nós vamos ver no que culmina tudo isso. Culmina ao ponto em que tanto o reino de Judá quanto o reino de Israel são levados cativos
e fica então um período intertestamentário de mais ou menos 300 anos de silêncio profético, que é o tempo em que Deus se cala e as duas nações ficam em cativeiro. E aí temos todas as profecias de Daniel e o cumprimento delas, o retorno do povo para Jerusalém, para Judá no caso, né, porque a tribo de Israel, ela se dispersa, então todas as 10 tribos se perdem, nunca mais voltam à sua pureza. Havia essa questão em Israel, que eles não podiam se casar com pessoas de outras nações, de povos pagãos, no caso, né, eles tinham que apenas casar entre eles, e aí nós temos das 12 tribos, 10 que acabam se perdendo. E depois nós vamos ter um episódio, hoje eu não vou tratar disso, mas outros domingos a gente vai tratar, que a tribo de Benjamim, por exemplo, está vivendo um período agora, que vai chegar finalmente, em que toda a tribo de Benjamim praticamente é exterminada. Porque todo o povo entra nesse processo de pecado, né, e de influência do paganismo. É uma coisa que Deus já havia falado desde Josué. Falou, olha, quando vocês forem entrar nessa terra, essa terra vai estar cheia de deuses estranhos, vai estar cheio de questões de comportamentos pecaminosos, então vocês não se esqueçam da minha aliança. Qual que era a aliança? A aliança era a lei. Era aquilo que Deus tinha estabelecido como questão comportamental para o seu povo. Vocês não podem fazer essas práticas. Né? Daí vai ter lá uma série de questões de cunho, desde cunho moral, né? Na série lá em Deuteronômio, a gente fez uma revisão acerca da lei. A gente vê 2 períodos em que Deus revela a lei e depois, posteriormente, Deus dá detalhes acerca da lei, né, que vão se encaixar ali em questões que não tinham talvez ficado claro em relação ao decálogo, aos 10 mandamentos. Deus vai lá e especifica, por exemplo, os pecados de sexualidade. Né, quando a gente lê não adulterarás, na verdade o sentido ali não é adultério apenas em si. Está tratando de toda a questão da imoralidade sexual. Então ele vai especificar o que envolvia a imoralidade sexual. Aí desde sexo com animais, sexo com mortos, estupro e tudo mais que vai envolver as questões da imoralidade sexual. Né? Sexo antes do casamento, adultério, até certas práticas dentro do próprio casamento eram proibidas dentro da lei. Então a gente vê a lei e, infelizmente, né, a gente vê o coração humano sendo manifestado, a corrupção do coração humano sendo manifestado. E nós vemos, então, todo aquele povo fazendo justamente o contrário de tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para eles. A começar pelo primeiro e maior pecado, que era justamente trair Deus. O adultério contra o ser de Deus. O adultério contra a sua adoração. Não adorá-lo como seu Criador. Não ter Ele único, exclusivamente, como seu Deus. E aí começaram a abraçar todos os deuses vizinhos. Para eles, Yahvé nunca foi suficiente. Isso fica absolutamente claro que na história de Israel, hoje é diferente. Hoje nós temos um Israel que é radicalmente, né, monoteísta, radicalmente adora somente um Deus. Tal. No tempo de Jesus nós já temos isso manifesto. Né, precisou passar por todo o período de cativeiro para aprender muito claramente, especialmente em Judá, né, porque o reino de Israel permaneceu como os tais samaritanos e totalmente tomados pelo paganismo, tanto que eles eram considerados também uma raça impura para os judeus não se misturavam com os israelitas por causa da influência pagã entre eles. Então a gente vê toda essa manifestação clara de que o povo de Israel tinha um coração corrupto para com Deus em obedecer à sua aliança para com Deus. Nós estivemos vendo então domingo passado a história do tal do Mica, que foi uma manifestação clara de uma pessoa totalmente influenciada pelo seu meio. Então era um cara que cria em Yahvé, cria em Deus como seu Criador, cria na Bíblia, cria na lei, cria em Gênesis, né, que Deus tinha criado, tinha a cosmovisão judaica na sua mente, porém era um cara que juntamente a isso tinha essa questão dessa fé meio que misturada com qualquer coisa, influenciada por quem? Pela sua própria mãe. Um pecado que se inicia, um roubo, ele rouba
pratas, quilos de prata da sua mãe, devolve para sua mãe, a sua mãe consagra essa prata a Yahvé, porém, ela fala assim, ó, agora pega uma parcela dessa prata e construa um ídolo familiar. Então ele vai lá, é construído, os ourives pegam, fazem lá um ídolo dessa prata, colocam junto do altar de Yahvé. Então nós tínhamos vendo tudo isso. Esse pequeno ato, que é um ato de roubar, se transforma num segundo ato, que é o ato do adultério religioso. Você mistura Deus com paganismo, mistura Deus com outras coisas absolutamente clara, proibida na lei. E eles estão ali, ó, fazendo aquilo, descumprindo a lei de Deus, louvando a Deus enquanto descumprem a lei de Deus. É o que o texto está nos ensinando. Junto a isso, soma a história um outro corrupto, que é um levita chamado Jonatas. Esse tal de Jonatas, ao invés de chegar lá e impor a lei, a racionalidade da lei, que aquilo ali era um absurdo, não poderia estar acontecendo, ele devia dizer claramente, cara, você nunca leu a lei? Você não conhece o decálogo? Você não conhece os 10 mandamentos? O que a Bíblia fala sobre fazer imagem de escultura e adorar essa imagem? O que a Bíblia condena? Não, o que ele faz? Ele passa pano para tudo aquilo ali, assina embaixo, porque ele, afinal de contas ele ia ser beneficiado financeiramente com aquilo ali, e ele abraça aquela história toda e está tudo certo nos moldes desse tal de Jonatas. Ele aceita aquilo ali e está tudo certo. E aí, como influência disso, começa um outro processo, porque aquela idolatria, aquele adultério religioso que está acontecendo, que começa com uma família, aquilo agora vai tomar proporções de influenciar de modo externo também uma outra tribo de Israel, que era a tribo de Dan. E aí nós vamos continuar nessa história. Amém? A partir do verso 18, do capítulo 18, verso 1. Naquela época não havia rei em Israel. Então nós estivemos vendo isso no domingo passado, que essa afirmação é uma afirmação que, apesar de estar sendo tratada literalmente como um rei físico, um rei humano, era um absurdo eles falarem uma coisa dessa, porque quem era o rei de Israel? Era Yahvé. Por que eles não tinham um rei humano? Porque quem era o rei de Israel? Era o próprio Deus. Era o próprio Deus que legislava Israel. Era o próprio Deus que julgava Israel. Então eles não precisavam de absolutamente nada a não ser o seu próprio Deus. Mas, mais uma vez, fica demonstrado que para Israel, Deus nunca foi suficiente como seu Deus, como seu Senhor, como seu rei. Isso a gente também tem que trazer para o nosso coração e ver a que ponto Deus é absolutamente suficiente para a gente. Ou o nosso coração é tão inquieto ao ponto de a gente tomar atitudes diárias que demonstram na praxis que Deus não é suficiente para a gente. Então a gente não é muito diferente não, queridos. Às vezes a gente olha para a história de Israel e a gente fala assim, nossa, que absurdo, que povo pagãozinho. Mas o mesmo material que compunha o coração daquele povo é o meu e o teu coração. Nós estamos sujeitos aos mesmos pecados, aos mesmos tipos de estupidez que esse povo também tinha. É a mesma coisa, nós não somos superiores moralmente a Israel. Nós somos a mesma coisa, feitos do mesmo material. Então, continuando, naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhe, vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram, quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse, ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então eles lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida.
O sacerdote lhe respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Então, esse cara é um cara ousado, porque ele está vivenciando esse processo de administração de um culto totalmente envolvido em corrupção religiosa, em corrupção moral, porque ele estava se vendendo por dinheiro, e esse cara ainda está nessa posição de falar em nome de Yahvé. Eles pergunte para Elohim, para Deus, se nós devemos ir ou não para essa guerra. E ele responde: não. Deus está falando que, bom, vão em paz, está tudo certo. Vocês vão ter a vitória de vocês. Esse é o tipo de profeta que está mais preocupado com a sua vida, com a sua posição, do que confrontar o pecado das pessoas. Ele não confronta o seu próprio pecado, ele não confronta um contexto de família em que ele está vivendo, ele não confronta nem mesmo o povo que vem buscar conselho nele. Nesses 24 anos, acho que de Gólgota, se tem uma coisa que eu nunca me preocupei, foi com isso. E glórias a Deus por isso. Pelo temor que eu tenho para com Deus, de entender, cara, se a palavra vai confrontar o coração da igreja, primeiramente ele vai confrontar o meu coração. Então não pense que todas as vezes que eu estou aqui falando qualquer coisa que seja, eu não estou me incluindo dentro das questões que eu estou abordando aqui. Amém? Certo? Quando eu estou pregando, antes de pregar para vocês, o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Quantas e quantas vezes eu saí do culto pensando para mim assim, cara, eu preciso mudar. Entende? Se vocês não entenderam nada, problema de vocês. Mas eu entendi o recado claro de que eu preciso mudar. Foi nesse púlpito que eu aprendi acerca de mim mesmo, foi nesse púlpito que eu aprendi a amar a Deus, foi nesse púlpito que eu entendi a minha insignificância, foi nesse púlpito que eu aprendi a minha total e absoluta dependência de Deus como meu Salvador, foi nesse púlpito que eu aprendi que se dependesse de mim eu estava ferrado, eu estava lascado, foi nesse púlpito que eu aprendi de que eu não sou melhor do que ninguém, de que eu sou o pior dos pecadores, foi nesse púlpito. Então, não se trata de você, se trata de mim antes de tudo. Amém? Certo? E também para vocês, obviamente, né? Porque se fosse para pregar somente para mim mesmo, eu ficava em casa fazendo devocional todo dia, né? Amém? Aí, então vocês verão a contradição religiosa que Israel vivia nesse tempo, pois parecia natural para todos aqueles homens o sincretismo religioso de Mica. Então, o que parece que estava estabelecido em Israel, que esse sincretismo religioso era natural. Então, eles não olhavam mais a sua religião como uma coisa pura e exclusiva de adoração a um único Deus. Eles olhavam para a sua religião como uma coisa que podia misturar com qualquer coisa que fosse, estava tudo certo. Eles não tinham uma crise religiosa, uma crise moral, ao olhar para um altar e ver lá um altar que representava Yahvé, né? Provavelmente não tinha nada, só tinha o altar, no máximo talvez, sei lá, uma vela acesa ali, quem sabe, não sei o que tinha ali, né? Um pão, talvez, para representar Yahvé, não sei o que teria ali, mas eles não tinham nenhum problema, estava ali, o altar é a Yahvé e tinha, né, um troço feito de prata ali para ser adorado da mesma forma. Então eles não tinham nenhuma crise em relação a isso. Esse levita não tinha nenhuma crise de ter um coração corrompido e continuar prestando os seus serviços sacerdotais, né? Mas aqui acontece uma coisa interessante, é que esse Jonatas, esse levita, ele profetiza. Ele profetiza algo para aquele povo. E aí você olha assim, tá, Pipe, você está me falando que esse cara não falava da parte de Deus. Como é que fica? E se cumprir o que ele disse? E quando alguém que fala, que tem um coração corrompido, que fala da parte de Deus, supostamente da parte de Deus, fala algo e aquilo se cumpre, como é que fica? Como é que você vai falar que esse cara não falou da parte de Deus? Como fica? Nós temos 3 perspectivas bíblicas acerca de profecia.
quando alguém profetiza. Quando alguém diz, eis que o Senhor diz. Existem 3 perspectivas bíblicas. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, nos versos 18 a 22, olha o que o próprio Deus diz acerca de profecia. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Amém? Certo? Aquele profeta falou com presunção. Não tenho medo dele. Então nós temos aqui 2 coisas. Deus está estabelecendo, olha, eu vou ter profetas. Terão homens que falarão da minha parte. Eu colocarei as minhas palavras na boca dele e ele vai falar da minha parte. Então nós temos aqui isso aqui no livro de Deuteronômio. Nós temos lá pelo menos os profetas menores e os profetas maiores do Antigo Testamento. Depois nós temos João Batista, que é considerado o último dos profetas. Que depois dele não teve mais profetas, não nos moldes em que nós tivemos até João Batista. Porque João Batista vem e entrega também algumas questões proféticas. Depois, claro, Jesus também profetizou, né? E nós vemos assim algumas pinceladas de profetas se manifestando, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vê ali, mas aí é numa dimensão menor, de coisas muito pontuais e não ao ponto que a gente vê, por exemplo, o livro de Isaías, que tem, né, muitos capítulos, um conteúdo gigantesco. Né? Naqueles modos a gente não tem mais. Depois vamos ter o apóstolo João, que vai escrever o livro do Apocalipse, que é, com certeza, um escrito profético. Né? Então nós temos isso. Então, quando o cara fala da parte de Deus e aquilo se cumpre, isso veio da parte de Deus. Mas tem uma coisa que é claramente, a gente vai perceber que se o cara falou, não falou da parte de Deus. Né? Então, por exemplo, nós vamos ter esses profetas desses ministérios de batalha espiritual, que são pessoas de uma periculosidade extrema, que volta e meia costumam profetizar a data da vinda de Jesus. Vou citar nomes. Valnice Mil Homens já citou, já falou a data da volta de Jesus. E Jesus não voltou. Depois nós temos a In Memoriam Neuza Tioca, que também profetizou, né, inclusive em igrejas aqui de Curitiba, veio falar e profetizar a vinda de Jesus, que ia voltar em tal data, que segundo os estudos, eu não sei que estudos são esses, cabalísticos, que essas pessoas chegam à conclusão de que Jesus falou, ninguém sabe. Ele falou, nem eu sei. Aí esses caras, o pai não revelou para o filho enquanto na terra, mas ele estava lá orando e Deus revelou só para ele. Só para ele. Falou, olha, eu não falei para o meu filho, mas para você, chegadinho, você que é o amor do meu coração, a criatura mais especial, o arlequim dourado, né? Você é o arlequim dourado no meu coração, né? Então, para você eu vou revelar. E aí o que acontece? Não se cumpre. Segundo a lei, o que tinha que acontecer com essas pessoas quando elas falam alguma coisa que diz ser da parte do Senhor e não se cumpre? Pedrada. Né? Então, as pessoas elas sabem que não pode acontecer nada com elas, então elas profetizam de modo muito irresponsável. Muito irresponsável. Eu sempre falo que teve gente que já veio pedir conselhos para mim, ou para a Kátia, e a gente falou, olha,
por exemplo, casamento, né? Pipe, o que você acha? Caso com essa desgraça ou não? Né? Eu falo, não, né, cara? Não tem nada a ver vocês dois. Entendeu? Você é pagodeiro e ela gosta de death metal, black metal, né? Então, um exemplo estúpido, mas a gente vê, como pastores, a gente vê que, cara, não vai dar em nada esse troço aí, cara. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. E aí a pessoa, né? Amém. Vamos orar. Amém. Adivinha. Casa. E aí casa por quê? Porque sai da onde o Pipe e a Kátia estavam conversando e vai procurar um profeta. E aí o profeta escuta as mesmas coisas que eu e a Kátia escutamos, escuta e fala, eis que vos digo. Case. Case. E aí a minha indignação é isso, porque eu já falei isso diversas vezes, não é porque eu e a Kátia não falamos, eis que vos digo, que os dois profetas da igreja não estão falando da parte do Senhor. Amém? Quando eu e ela estamos falando, nós somos os anjos da igreja. Nós estamos falando da parte de Deus para a tua vida. Amém? Ah, não, Pipe, você não fala legal. Você tem que rodar um manto, falar um pouquinho em línguas para dar uma pimentada no negócio, e aí profetizar, que aí tem validade. Né? Ah, mas se é esse o problema, eu e a Kátia, a gente roda a baiana, que não tem problema. A gente dá umas rodeadas aqui, fala em línguas, que a gente aprendeu, tem umas técnicas aí, né? E fala, eis que vos digo, pronto. Não tem problema. Se é para que dê autoridade ao que a gente está falando, então a gente faz isso, não tem problema. Estão entendendo, queridos? Porque as pessoas confundem isso. As pessoas acham que pelo fato de você não falar, eis que vos digo, você não está falando da parte de Deus. Entende? E aí é perigoso, porque uma pessoa que está dizendo eis que vos digo, não necessariamente está dizendo da parte do Senhor. Amém? E a gente tem essa inclinação, né, de sempre procurar, geralmente, alguém que vai primeiramente concordar com aquilo que já está no nosso coração. E nem sempre, quando você vem conversar comigo, com a Kátia, você vai ouvir coisas que você vai querer ouvir. Porque a gente conhece vocês. Raça de víboras. A gente sabe como é que funciona o coração humano. A gente conhece um pouco de cada um de vocês. Amém? Então nós temos essa, mas aqui a questão nem era essa, porque aqui era uma terceira questão, que é a questão de quando o cara profetiza, o troço se cumpre. E aí, como é que fica? Porque quando não se cumpre, claramente não veio da parte de Deus. Né? E quando se cumpre, veio da parte de Deus. Mas e quando se cumpre e o troço é estranho? Como é que fica? Quando um profeta corrompido, como era Jonatas, fala da parte de Deus e o troço se cumpre, como é que fica? Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 13, nos versos 1 a 3. Então Deus já sabia dessa artimanha, dessa questão. E ele fala assim: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e seu sinal ou prodígio que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, e vamos adorá-lo, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo... Como eu já conheci gente que só está preocupado com a profecia, e especialmente aquela profecia ou aquele ambiente de igreja em que a única coisa que fala-se, por exemplo, é a questão de dinheiro. Então, o interesse da pessoa em estar numa igreja
Não é porque ama a Deus. Não é por causa da obra redentora de Jesus naquela cruz. Não é por causa da sua devoção ao seu Salvador, ao seu Criador. Não por causa disso, mas pelos benefícios financeiros que aquilo traz, materiais que traz sobre a minha vida. Eu conheço gente que está debaixo de profecia de prosperidade e faz, 40 anos, esperando a bênção da prosperidade vir sobre a sua vida. Mal sabe que já é milionário pelo simples fato de ter Jesus em sua vida e ele ser absolutamente suficiente. Amém? Ou Jesus é suficiente, queridos, ou nada vai ser suficiente. Ele continua. Então, lá nos versos seguintes, queridos, a gente não vai ler, do verso 7 até o verso 13, ele vai descrever essa profecia se cumprindo. Então, os homens vão lá, né, conseguem triunfo, né, vão ver essa terra e ver tudo como é que está essa terra, e a terra realmente estava propícia para que eles fossem e conquistassem. Aí, a partir do verso 14. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Milca, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? Eles lhes responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que